Olá, meu nome é Thiago Dias, fui convidado pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, mais uma vez, para falar hoje sobre um tema um pouco diverso: direito internacional e proteção do clima. O tema pode parecer genérico demais, pode soar pouco associado à vida cotidiana da advocacia e do direito, mas ainda assim é muito atual e importante para a utilização como fundamentação de várias teses que podem ser utilizadas na advocacia ambiental. É importante que se diga que o direito internacional tem que ser sempre lembrado, apesar da evidente distância que há do operador do direito, do jurista, à primeira vista, mas o direito internacional, em verdade, ele é auxiliador junto ao direito comparado, ele auxilia a fundamentação de várias teses e de várias formulações que nós utilizamos no dia a dia, inclusive na própria criação de vários institutos e especificamente no direito ambiental, uma boa parte do direito ambiental. Muito do que temos de direito ambiental hoje é consequência ou fruto de várias conferências ambientais, de vários tratados de direito ambiental, de direito internacional público, a matéria ambiental. É por isso que é importante sempre ressaltar o direito internacional. E aqui, hoje, nosso objetivo é falar especificamente sobre como o direito internacional tem um papel fundamental para falar sobre a questão da proteção climática, especialmente no ano que nos encontramos, no contexto em que nos encontramos de 2020. Importante iniciarmos com a breve explicação de que o direito internacional começa a tratar do clima muito recentemente. O direito internacional começa a tratar do clima há 50 anos, 60 anos para alguns doutrinadores. Isso pode parecer muito tempo, mas na verdade é nada comparado a toda uma história do direito internacional, a todo o seu desenvolvimento. O direito internacional, assim como todo direito em si, é, está na essência dos estados nacionais, mas ainda assim das próprias organizações das sociedades. Importante que se diga que, mesmo na antiguidade, a doutrina inclusive aponta que haveria uma série de tratados que teriam fortalecido e fundamentado vários dos estados da antiguidade e a paz e a guerra entre estados da antiguidade. O direito internacional, posteriormente, após o Império Romano, se fragmenta como se fragmenta o próprio continente como um todo, digamos assim, o continente europeu, mas que após a Paz de Westfália, depois o desenvolvimento do direito no século XVIII, no século XIX, começa a reorganizá-lo e a estabelecer métodos. É no século XX que nós conhecemos os principais métodos de trabalho e as principais formulações do direito internacional. E, especificamente no direito ambiental, são formulações que foram criadas nos últimos 50 ou 60 anos. É importante também falar que direito ambiental no Brasil teve atuação, teve como resultado da atuação de determinados organismos e de pessoas que atuaram como ativistas e militaram pela questão do meio ambiente. Mas também muitos economistas. O direito ambiental no Brasil ele tem uma relevância muito grande para uma parte da história econômica, na história econômica brasileira. E importante que também que não nos esqueçamos dessa desse vínculo que há entre os economistas e os ecologistas e tudo mais. A própria Conferência de Estocolmo de 1972, e aqui temos que tratar dela, ocorreu
há 50 anos. A Conferência de Estocolmo tinha como intuito falar sobre proteção atmosférica e poluição atmosférica, mas ainda assim tinha como pano de fundo o Clube de Roma, que era um dos países desenvolvidos, ou dos chamados à época países ricos, ou Clube dos Ricos, como também foi dado a alcunha. Esse Clube de Países Ricos, ou vamos usar corretamente, o Clube de Roma reunia uma série de países desenvolvidos que entendiam que o desenvolvimento dos países periféricos, dos países subdesenvolvidos à época, estava atrapalhando, estava gerando uma série de alterações climáticas, de poluição, que estariam colocando em jogo a vida humana na Terra. E aí o pensamento do Clube de Roma era, um dos pensamentos era acabar com o desenvolvimento, ou proibir ou dificultar o desenvolvimento chamado desorganizado dos países em desenvolvimento, e entender que os países ricos haviam sim se desenvolvido, mas que os países periféricos, se continuassem se desenvolvendo no ritmo que estavam, colocariam a vida da humanidade em jogo em razão da sua capacidade de ser insustentável. O Clube de Roma teve muita força no final dos anos 60, e como reação vem a Conferência de Estocolmo de 1972, e que o Brasil, junto com alguns outros países periféricos à época, hoje sendo chamados de desenvolvimento, o Brasil se coloca numa posição diferente, não simplesmente como um país militante que se negava a aceitar as posições dos países que faziam parte do Clube de Roma. Mas o Brasil se coloca numa posição de entender que o desenvolvimento era importante e que os países que ainda não haviam se desenvolvido não poderiam deixar de se desenvolver em razão de tudo aquilo que já haveria sido poluído ou destruído em tema de meio ambiente, teria sido feito, destruído pelos países ricos. O Brasil, nos anos 70, vivia um contexto de milagre econômico, o país estava crescendo de forma acelerada, e o governo à época tinha o interesse de preservar esse desenvolvimento. Assim, o Ministério das Relações Exteriores atuou na Conferência de Estocolmo, então, mesmo já nas preparações da conferência, o Brasil atuou com a percepção de que não poderia deixar de tratar da questão do desenvolvimento econômico. E é assim, inclusive, na Declaração de Estocolmo, que depois foi assinada ao fim da conferência, é que a noção de desenvolvimento sustentável é fortalecida e é colocada como fundamental para os países, graças a essa atuação brasileira de entender que o desenvolvimento deve ocorrer, inclusive defendendo o Brasil na época, defendia, e de certa forma ainda existe essa linha de pensamento de que não há como acabar com a pobreza sem o desenvolvimento. E assim como as mudanças climáticas, a pobreza também tem grandes custos para o globo. Então, entendi o Itamaraty já naquela época que tratar de desenvolvimento era extremamente importante. E aí surge o princípio do desenvolvimento sustentável, que inclusive nós usamos no dia a dia, da advocacia ambiental, Ministério Público em geral usa, e já isso está internalizado nos operadores do direito. Isso é a rotina também em outros países, tratar do desenvolvimento sustentável. Mas isso muito em resultado daquilo que foi tratado na Conferência de Estocolmo de 1972. É também se ressalte que a Conferência de Estocolmo de 1972 ela tinha como pano de fundo o movimento, os movimentos em geral, os movimentos, chamar aqui, os movimentos hippie e outros movimentos que entendiam o meio ambiente como essencial, como a mãe natureza e todas essas denominações que eram dadas à época e que foram importantíssimas para fortalecer
a posição, inclusive, dos países desenvolvidos de aceitar fazer a conferência. A conferência não era resultado da boa vontade dos países desenvolvidos. A conferência também muito era resultado da pressão das sociedades civis em seus países. Basta lembrarmos que nos Estados Unidos nos anos 70, no começo dos anos 70, fim dos anos 60, a preocupação com o meio ambiente era rotineira. Movimentos jovens sempre colocavam o assunto em questão, e acidentes como um acidente que ocorreu no Japão anos antes, assim como um evento que ocorreu nos anos 40 nos Estados Unidos, levaram a todo um questionamento sobre a questão do clima e a proteção do meio ambiente em si. Importante que se diga que, em 1941, uma fundição no Canadá, chamada Fundição Trail, em razão da atividade realizada nessa fundição, que era próxima à fronteira dos Estados Unidos, uma série de gases e de poluentes foram liberados e que chegaram a atingir os Estados Unidos, o que levou os Estados Unidos a reclamações e uma organização de uma arbitragem internacional. Esta arbitragem internacional resultou em um laudo arbitral que decidiu que nenhum Estado teria o direito de usar ou poluir de forma a afetar outro Estado. E é a partir desse caso, da chamada Fundição Trail, em 1941, que muito da doutrina e do pensamento sobre responsabilidade ambiental e sobre poluição atmosférica começa a ser colocado como assunto de mesa. Isso, na atividade diplomática, foi muito tratado e que, na Conferência de Estocolmo de 1972, foi apresentado o assunto da poluição atmosférica como de fundamental relevância para a conferência. A conferência organizada em Estocolmo, naquele ano de 72, também colocou como negociação o que foi aprovado e que foi para o texto da declaração da conferência, que o meio ambiente era um direito humano. E isso o professor Guido Soares, aqui no Brasil, defende como sendo a Declaração de Estocolmo como equivalente à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas na questão, em matéria ambiental. A Conferência de Estocolmo, então, de 1972 foi organizada, foi realizada, conseguiu colocar o meio ambiente e o desenvolvimento como assuntos associáveis e não dissociáveis, trouxe a questão do desenvolvimento sustentável, inclusive depois dos anos 80, isso refletiu nas primeiras legislações brasileiras. Basta lembrarmos a PNMA e toda a Política Nacional de Meio Ambiente e toda a organização da estrutura ambiental brasileira, em que já se encontrava o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio, como falamos, tem sua história na Declaração de Estocolmo de 1972. Posteriormente, no final dos anos 80, exatamente nos últimos 2 anos de 1980, na Organização das Nações Unidas, uma vez, o embaixador Paulo Nogueira Batista, que era embaixador brasileiro na organização, ficou sabendo, através do seu corpo diplomático, que estavam começando a discutir a próxima conferência, passados os 20 anos, em razão da comemoração das 2 décadas da Conferência de Estocolmo de 1972. Logo, ele pensou em colocar o Brasil, que havia saído do regime militar, estava organizando a Constituição de 1988, estava querendo deixar claro ao mundo que queria se modernizar, queria se adequar ainda mais ao sistema internacional. Então coloca o Brasil como um dos candidatos. Na época, o Canadá
era um dos candidatos mais fortes, e a Suécia, em razão de ter celebrado a conferência em 72. Assim, o Brasil tem a autorização de Brasília para se candidatar, o Brasil se candidata, começa a organizar toda a atividade diplomática em busca dos votos para celebrar a conferência, o Brasil consegue a candidatura, consegue ser eleito, e em 1992 nós conhecemos a história, é realizada a Conferência Rio 92, ou também chamada de Eco 92. E a Conferência Rio 92 começa a dar mais relevância ainda para a questão do clima. Importante que já no final dos anos 80, vários trabalhos de cientistas já apontavam a questão climática, já os debates sobre aquecimento global e outras questões já estavam como temas rotineiros dentro da Organização das Nações Unidas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado PNUMA, já vinha tratando desse tema. E então, em 1992, o tema foi colocado na mesa novamente. E muito também desse tema vinha do mesmo ano de negociações que ocorriam dentro da ONU, em Nova York, e que levaram à criação da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Essa Convenção Quadro para a Mudança do Clima, importante que se diga, ela, assim como uma moldura, ela cria os limites, dá os limites de espaçamento para todos os tratados sobre meio ambiente e acordos que ali seriam celebrados ou futuramente seriam celebrados. Essa convenção quadro, celebrada em 1992, já na Organização das Nações Unidas, não no Rio. Essa convenção começa a colocar o tema para estudo sobre mudança do clima, sobre aquecimento global, e leva à organização do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima. Esse painel intergovernamental, o IPCC, reúne um número grande de cientistas, mais de 100 cientistas, que ali se reúnem, que a partir de uma série de grupos, como o grupo 1, grupo 2, grupo 3, se reúnem para tratar sobre as pesquisas de mudança do clima, inclusive se utilizando de um tratado que havia sido celebrado nos anos 50, mas que não fazia necessariamente parte daquilo que depois viria a ser chamado de arcabouço e formação do direito ambiental no mundo, que é a Convenção da Antártica, o Tratado Antártico da década de 50. Esse Tratado Antártico ali possuía uma previsão de que, além de afastar participação militar e pesquisas militares ou descarte de lixo na Antártica, tinha como pressuposto proteger a Antártica de quaisquer alterações humanas, de atos humanos, e realizar pesquisas científicas naquele, digamos, continente. Com essa previsão da década de 50 do Tratado Antártico, o IPCC, inclusive, utilizando disso, reúne cientistas e começa a orientar pesquisas no sentido de verificar a questão do clima e as mudanças climáticas a partir de dados retirados tanto no Ártico quanto na Antártica. O IPCC, então, começa a realizar esses trabalhos. O PNUMA, que fica organizado no Quênia, em Nairobi, com menor orçamento, infelizmente, também vai realizando determinadas discussões e que não mais dentro de Nova York, na ONU, mas em Nairobi, o PNUMA vai tratando e tem um corpo que fica organizado para tratar dessas questões de clima. Mas que, em 1992, com essa Convenção Quadro
os temas vão evoluindo, que levam à realização da Convenção de Quioto, que vai ocorrer em 1998 e que vai estabelecer princípios para a diminuição do aumento da temperatura no globo e metas para os países desenvolvidos seguirem. É interessante também que a atuação diplomática brasileira e de outros países em desenvolvimento naquela reunião em Quioto levam a uma posição que vai definir muito do que é a questão climática para países ricos e países periféricos, ou países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, que é a obrigação dos países desenvolvidos de proteger o meio ambiente e reparar danos ambientais que já causaram já ao globo. Enquanto que os países em desenvolvimento recebem não o ônus simplesmente de não se desenvolver. Pelo contrário, eles são invocados de que devem proteger o meio ambiente de forma sustentável, mas que não precisarão se comprometer a essas regras. Isso é resultado muito das negociações que esses países periféricos, como o Brasil, levaram para a reunião, já dentro de uma história que vinha desde a Conferência de Estocolmo de 72, e que fortaleceram esta visão de que os países desenvolvidos tinham compromissos e responsabilidades para o meio ambiente que eram diversos dos compromissos que os países que ainda não haviam se desenvolvido deveriam ter. No anexo 1 do protocolo de Quioto, digamos assim, que é o nome correto que se dá para aquilo que foi celebrado em 1998 em Quioto, o protocolo de Quioto estabelece regras de diminuição da emissão de gás carbônico e começa a tratar de um tema que para nós brasileiros é muito caro, que é a questão, depois vai ser tratada, de créditos de carbono. Através dessa discussão sobre a questão dos créditos de carbono, começada em Quioto em 1998, e que deveria ter se encerrado em 2012 e evoluído para um novo protocolo. Ocorre que próximo a 2012, os países perceberam que não iam conseguir se comprometer completamente e que, na verdade, o protocolo de Quioto era insuficiente para combater as mudanças climáticas no ritmo que já estavam. Então, discutido a partir das conferências do clima, depois vieram a se chamar de COPs, a partir delas que se discute o protocolo de Quioto e seu cumprimento, mas que em 2012 percebeu-se que, na Rio+20, que os países não conseguiam cumprir integralmente aquele protocolo e que não conseguiriam negociar um novo protocolo. Então ocorre a emenda, uma chamada emenda Doha, e que esta emenda vai gerar um novo ânimo para o protocolo de Quioto com algumas mudanças, mas que esse protocolo passaria a ter vigência com essa renovação, com a emenda Doha, passaria a ter vigência até 2020, ano que nos encontramos. Atualmente, nós deveríamos ter organizado uma nova COP. A última COP ocorreu em Madrid, era para ter ocorrido em Madrid e Santiago, em razão dos eventos do final de 2019 em Santiago. A conferência foi sediada totalmente em Madrid, mas que não chegou a grandes acordos sobre a questão da proteção do clima. E continuamos ainda numa visão de que os países desenvolvidos deveriam diminuir sua emissão de gás carbônico em 5%, 5,2%, diz o protocolo de Quioto, e que os países em desenvolvimento deveriam primar pelo desenvolvimento sustentável. Isso, na prática, o que se dá para fins econômicos e para fins políticos no Brasil e para fins jurídicos nossos? Atualmente estamos em discussão
junto com a Anfávia, o Brasil está em discussão junto com a Anfávia e a sociedade civil deve pressionar para que a produção de veículos no Brasil se torne mais limpa. Ocorre que a Anfávia atualmente está negociando com o Brasil e tem a intenção de não cumprir com determinadas medidas que levariam a uma redução das emissões de carbono pelos veículos automotores, e que essas discussões ocorrem no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Economia, e que podem levar, inclusive, a uma postergação dos compromissos que o Brasil assinou nessa série de acordos dentro da Convenção Quadro de Mudança do Clima. A sociedade tem que ficar alerta em relação a isso. É compreensível a situação também dos produtores de veículos, em razão de uma série de custos que envolve a produção dos veículos com energia limpa, digamos assim, mas que também não pode colocar em jogo os compromissos que o Brasil assinou. Inclusive porque dentro da Convenção Quadro de Mudança do Clima e também dentro do aparato do direito internacional, existe uma questão que é responsabilidade por danos ambientais. A responsabilidade por danos ambientais é de responsabilidade objetiva, ou seja, não precisaríamos necessariamente comprovar dolo ou culpa para responsabilizar um determinado Estado na questão do clima e da sua responsabilidade por danos ambientais ocorridos. Isso é algo que o Brasil deve ficar atento, em razão das próprias discussões que há sobre o tema, dentro da Organização das Nações Unidas, inclusive dentro da Corte Internacional de Justiça. Isso é um tema também relevante e que deve ser colocado sempre como um assunto dentro das discussões sobre proteção do meio ambiente, proteção climática e todas as discussões que podem existir entre negacionismos ou um certo exagero de números. Ocorre que o IPCC, este painel intergovernamental de mudança do clima, que reúne esse grupo de cientistas de vários países, o IPCC, nos últimos relatórios, vem mostrando que as, as mudanças deveriam ainda ser mais drásticas, as mudanças dos países, as mudanças na questão da proteção do meio ambiente. Se as mudanças e as atitudes dos países não mudarem, as mudanças climáticas é que serão mais graves. Então, isso tem que ser sempre levado em conta nas discussões e, no caso brasileiro, apontar que a questão dos créditos de carbono tem uma relevância, tem um destaque na questão econômica brasileira. Países desenvolvidos, como Noruega, Alemanha, que tinham a questão dos créditos de carbono como assunto de fundamental questão aqui no Brasil, começam a se preocupar com determinadas atitudes e começam a se descomprometer com aquilo que haviam sinalizado ou haviam se colocado em acordo em relação a créditos de carbono e pagamento desses créditos. Ocorre que, conforme o anexo 1 do protocolo de Quioto, os países desenvolvidos se comprometeram a toda a emissão de gás carbônico em determinada medida deveriam compensar isso com créditos de carbono. Então, aquilo que fosse poluído de um lado deveria ser compensado do outro, através, por exemplo, de resgatadores de emissão de carbono, de resgatadores de CO2 como as florestas. Assim, criaria-se um sistema econômico que seriam esses créditos de carbono. O Brasil, em razão das suas florestas, em razão de toda a sua natureza climática, da sua natureza bioflorestal, atua como um grande resgatador de carbono e emissor de O2 a partir das suas florestas. Em razão desse resgate de carbono, o país teria o direito de receber os créditos de carbono. E assim
que vem se decidindo, se aprovando e se acordando nas mais variadas tratativas de meio ambiente e acordos celebrados dentro do sistema da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. O Brasil, infelizmente, em razão de atitudes políticas das mais variadas e de sinais muitas vezes controversos ou às vezes de discursos que seriam apontados como anticlimáticos ou antiambientais, acaba afastando e levando a resistências de vários países desenvolvidos que têm nos créditos de carbono um compromisso sério e assim acabam colocando em jogo a própria natureza econômica e a situação econômica do país. Falamos aqui não só de uma questão meramente política, daquele compromisso, digamos assim, de soft law, que é do típico do direito internacional, que seriam compromissos que não levariam necessariamente a retaliações ou sanções se descumpridos. Estamos falando de praticamente quase instrumentos de hard law, ou seja, de direito que, se não cumprido, levaria a sanção. E os créditos de carbono têm essa natureza. Então, se o Brasil entende como importante a sua atuação, se entende importante como quinto maior país do planeta, que tem uma reserva biológica entre as maiores do mundo, a maior do mundo, e entende a proteção do meio ambiente e a proteção da sua própria floresta amazônica e de todo o sistema como um todo da biosfera brasileira, se o país entende isso importante, tem que colocar essa questão dos créditos de carbono, que é uma questão acima de tudo econômica também, tem que colocar isso em jogo e fazer o cálculo se suas atitudes políticas internas valem o risco dos compromissos celebrados, e especificamente no tema econômico, a questão dos créditos de carbono, o que leva a uma série de investimentos no país e a ganhos econômicos no país, além da questão da proteção da vida no país e a proteção no mundo como direito difuso, que é o direito ambiental. Então, infelizmente, no prazo de 30 minutos, a gente acaba não conseguindo apontar todas as questões, mas isso pelo menos é uma introdução para a questão da relevância que tem o direito internacional e a proteção do clima, especificamente no direito ambiental brasileiro, e como esses temas acabam sendo importantes no dia a dia da prática da advocacia ambiental. Eu agradeço a Comissão de Cultura e Eventos na pessoa do professor Rolo, que convidou a fazer parte mais dessa palestra. Muito obrigado a todos, até mais.